Bem, já amanheceu, agora é 8h20 da manhã e apesar desse sol, não se engane, tá frio pra cacete. Nó, é nesse ambiente de frio, esse ambiente inóspito, que eu quero falar com você sobre o problema da expectativa. Aliás, um dia como esse, tão simples, tão bonito, tão ensolarado, é capaz de quebrar a expectativa de um monte de gente. Mas primeiro eu quero te falar sobre expectativa. O que de fato é expectativa? Expectativa é esperar por alguém ou por alguma situação. E geralmente quando a gente tem expectativa, quanto mais expectativa a gente tem, mais a gente se frustra. Incrível isso, né? E embora pouca gente comente sobre isso, a expectativa está presente todos os dias da nossa vida. Eu, por exemplo, não ia ter expectativa de ter que calibrar o pneu da bicicleta agora de manhã. Embora pouca gente fale sobre isso, mas a expectativa está com a gente todos os dias da nossa vida. A gente tem expectativa para tudo. Eu, por exemplo, tinha expectativa que esse dia seria, não perfeito, porque perfeito não existe, mas seria mais ideal. Eu pensei que esse dia ia ser com menos vento e olha a quantidade de vento que tem hoje. Eu pensei que esse dia ia ser um pouco mais tranquilo e está muito tumultuado, apesar do frio, apesar do vento. Eu pensei que mesmo quando eu vi esse vento, eu não imaginei que estaria com um sol de rachar em pleno 8 e pouco da manhã. Enfim, tudo isso é expectativa que a gente tem na vida da gente. É impressionante. A expectativa toma uma parte relevante do nosso dia, dos nossos sentimentos, das nossas coisas. Mas é impressionante como a gente não fala sobre isso. Infelizmente a gente não fala sobre uma coisa tão importante, que é a nossa expectativa. Como eu disse, não expectativa de perfeição, porque isso não existe, mas expectativa de coisas mais ideais, de coisas melhores, né? E esse é o problema da expectativa, é a gente ter expectativa demais em alguma coisa, expectativa demais em pessoas, ou expectativa demais em situações erradas. Às vezes a gente tem expectativas exageradas, expectativas que nem deveria ter. Esse é o problema da expectativa, né? E grande parte das nossas expectativas estão colocadas em pessoas. Só que a gente sabe que pessoas erram, né? Não só pessoas erram, nós também erramos, né? Então pensa o quanto você é falho, o quanto você erra, o quanto eu erro, né? Então se a gente erra, se a gente falha, imagine os outros, né? Imagine os outros. Eu digo assim, se a gente erra e sabe disso e isso está perto da gente, o nosso erro, imagine quem erra e a gente não tem controle sobre as outras pessoas, a gente não tem controle nem sobre a gente mesmo, a gente não tem controle nem sobre os nossos erros, imagine sobre os erros dos outros, né? Então é um negócio meio complexo, meio caótico de se pensar, não é verdade? Então, embora isso seja arriscado, se for para colocar a expectativa em alguém, que seja em você. Coloque expectativa em você mesmo, né? Colocando em você já é arriscado pra caramba. Imagine colocar nos outros. É meio complexo. Você já não tem controle de você mesmo. Imagine o controle dos outros. Você não vai ter. Aliás, ninguém pode ter o controle dos outros, né? Isso é quase um crime. Então, se a gente não tem controle da gente mesmo, que será dos outros, por que então ficar colocando expectativa demais nas pessoas, expectativa demais nos outros? Eu acho que esse é o problema da expectativa. A gente coloca expectativa demais onde não tem que colocar, a gente tem expectativa errada e ainda exagerada. Bom, a minha bicicleta vai ficar presa aqui, né? Cheguei ao meu destino, prendi ela aqui e a minha expectativa é que ela esteja aqui. Quando eu voltar, né? Essa é a minha expectativa, pelo menos. Bem, e na minha humilde concepção, né, no meu humilde ponto de vista, é que esse é o problema da expectativa. É a gente, primeiro, colocar expectativa demais nas pessoas. Segundo, ter expectativas erradas, né? E terceiro, a gente não tem controle
sobre em quem está as nossas expectativas. Então, esse é o problema da expectativa. Você não controla a expectativa quando ela está fora de você. Quando está dentro, você mal controla, imagine fora, sabe? Então, a gente precisa entender que há um problema em ter expectativa demais. Expectativa é algo que move a nossa vida, é algo muito importante. Expectativa, caramba, é a nossa vontade de vida, é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente aspira, sabe? Então, se é algo tão importante, mas pouco falado, a gente tem que controlar as nossas expectativas, não sair colocando expectativa em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é coisa, né? Então, se a gente quiser ter uma vida boa e uma vida bacana, nós não podemos estragar a nossa expectativa, não podemos exagerar na nossa expectativa em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoa, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto alto desse vídeo. Controle a sua expectativa. Controle a sua expectativa. Eu quis fazer esse vídeo hoje assim, bem espontâneo mesmo, sabe? Andando um pedaço do caminho a pé. Hoje eu escolhi vir trabalhar de bike e andar um pedaço a pé, para trazer essa reflexão para você, colocar essa reflexão aqui no meu diário, né? Se uma pessoa ver isso e refletir sobre isso, pronto, o registro de hoje já valeu a pena para esse diário. Se uma pessoa for tocada pelo que a gente fez, a gente já vai ter um mundo melhor. Basta uma pessoa, a gente pode mudar o mundo uma vida por vez. E para mudar o mundo, para ser alguém nesse mundo, para levar uma vida melhor, nós temos que controlar a nossa expectativa. Com certeza nós precisamos fazer isso, mas fazer isso urgente. A gente tem que entender isso. Enquanto a gente passa a vida inteira colocando expectativas sobre os outros, né? Aqui, eu acabei de ver aqui um adestrador. O cara está adestrando um cão, né? Você imagina, um cachorro que tem a sua natureza e faz o que a natureza dele bem entender, né? Mas aí tem um adestrador, um profissional que vai adestrar aquele cão para fazer exatamente aquilo que ele quer. E isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? A gente tem que adestrar a nossa expectativa. Não podemos sair colocando expectativa em tudo quanto é lugar. Às vezes a nossa expectativa vai querer grudar em qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Mas nós vamos adestrar a nossa expectativa e falar, não, negativo, passa aqui. Quieto, parou. A expectativa adestrada, se for necessário, somente aonde a gente acha que vai ter fruto, onde a gente acha que vai ter valor. Às vezes a gente acha que colocar nossa expectativa em coisas fúteis vai adiantar alguma coisa, e não vai. Infelizmente a gente só vai aprender isso com o tempo. Só o tempo vai nos ajudar a controlar as nossas expectativas. Eu, como cheguei nos 40 anos, não que eu saiba, mas sei lá, eu acho que eu já estou um pouquinho melhor, não estou excelente, mas eu já estou um pouquinho melhor em aprender essa questão de adestrar e controlar um pouco a minha expectativa. Caramba, e como isso é ruim, a gente acha que é fácil e não é fácil não. Principalmente quando se está apaixonado, você coloca expectativa demais nos outros, nas questões dos outros. E às vezes haverá pessoas que não estarão nem aí pra gente, e a gente colocando nossa expectativa na mão dessas pessoas. Nossa expectativa é quase ouro, porque uma expectativa errada pode frustrar a nossa vida, sabe? Então a gente tem que pensar duas vezes, né, sobre isso. Sei lá, não sei se você curtiu esse vídeo assim, com esse diferente, mais espontâneo, mas é o que eu quis trazer para você aqui, porque isso aqui é um diário, né? Essa é a minha entrada de hoje, é o meu registro de hoje aqui no meu diário. E caramba, eu espero que possa colaborar em alguma coisa com você esse registro de hoje. Eu não quero ser redundante, né? Não quero ficar repetindo as coisas, mas controle a sua expectativa, porque o problema da expectativa é a gente colocar expectativa demais nas pessoas, em situações,
em lugares, principalmente em pessoas, sabe? Então, eu acredito que se a gente se controlar um pouquinho mais, se a gente adestrar as nossas expectativas, nós vamos ter dias um pouco melhores, sabe? Então, controle a sua expectativa, porque esse é o problema, colocar expectativa demais aonde não deveria colocar, né? E se você colocar expectativa demais em alguma coisa e ela der errado, isso já é um aviso que você tem que parar por ali. Você tem que parar exatamente ali, não tem que continuar insistindo. Porque às vezes, esse é o X da questão, a gente coloca expectativa em alguma coisa, dá errado e a gente continua insistindo. Isso se chama expectativa errada, é ficar insistindo em coisa que vai dar ruim, que vai dar errado. Essa é a entrada de hoje do meu diário, eu espero que possa ajudar você a não criar expectativa demais. Controle a sua expectativa. Até o nosso próximo registro.